Fala, ouvintes do InfectoCast, meu nome é Lino e hoje nós vamos gravar um episódio especial aqui. Eu convidei o Dr. Marcelo Magri, professor aqui do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HCFMUSP, para gravar um episódio sobre mucormicose. Ele é especialista em micoses e eu acho que vai ser bem legal esse papo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando dessa micose que eu estudo há vários anos e que ganhou agora uma projeção aí mundial por conta dos quadros de Covid relacionados à mucormicose. Então, primeiro, por que o senhor acha que está aumentando tanto assim? Depois da pandemia a gente vê um aumento expressivo, pelo menos em relação à notícia, publicações sobre mucormicose. Qual a opinião do senhor sobre isso? Veja, primeiro em relação a doenças fúngicas de modo geral, acho que é melhor contextualizar. Quando você tem uma tríade, né, que é imunossupressão, gravidade, paciente que vai para UTI, e grande tempo de hospitalização, a gente já sabe que isso é uma tríade que está muito associada a risco de doenças fúngicas invasivas, né? Até o ano passado, e no começo desse ano, o desafio maior estava sendo candidemia e aspergilose. E nesse momento, a meados aí de maio, a gente tem a notícia, que na verdade isso já vem desde o começo, do aumento dos casos de mucormicose, dos quais mais de 80% são da Índia, relacionados à Covid. No caso da Índia, particularmente, eles têm uma questão que é um pouco diferente da que a gente vê aqui no Brasil. É uma população diabética, a Índia é o segundo país no mundo em prevalência de diabetes, especialmente diabetes tipo 2, então uma diabetes mais tardia, que vai acometer uma população acima de 50 anos, 50, 60, 70, ou seja, é uma população também suscetível ao Covid. O país teve uma explosão do número de casos de Covid e com a explosão do número de casos de Covid, utilização de corticoide e diabetes, eles ganharam aí um risco aumentado para essa micose. Sem falar que já há vários anos que nós já sabemos que a Índia, como país isolado, tem muitos casos de mucormicose. Então, numa era pré-Covid, a Índia já era um país onde tinha um alerta para o número de casos de mucormicose. E tudo isso associado a condições sanitárias, infelizmente, mais precárias, por conta também desse aumento desordenado, desorganizado das questões de saúde, resultaria no aumento do número de casos. Tem alguma questão cultural no país que favorece isso? Pode ser que tenha, né? A gente sabe que eles fazem lavagem nasal com os dispositivos, pode ser que eles compartilhem alguns utensílios que normalmente não são utilizados. A gente não tem muita noção da questão desordenada, necessidade de oxigênio, se houve, como é que foi feito o compartilhamento das questões respiratórias, né? O que eu acredito é que são um conjunto de fatores. Você tem a questão local, que sempre teve mais, então, de uma certa forma, os esporos estão mais acessíveis aos pacientes fúngicos. Então, será questão de umidade, de temperatura, questão cultural, questão sanitária, população diabética e corticoide. Eu acho que aí fechou um ciclo ruim para aumento de casos dessa micose. E dada a gravidade dessa doença, quando nós temos que suspeitar de mucormicose para tentar fazer um diagnóstico mais precoce? Tem alguma condição que chame nossa atenção para isso? E essa sua pergunta é uma pergunta muito importante, porque a rinocinusite fúngica sempre foi um grande desafio, especialmente na oncohematologia. Tem um trabalho mexicano recente que tentou estabelecer na rinocinusite por mucormicose em pacientes diabéticos, né? O grande problema é o início do quadro. O início do quadro, muitas vezes, ele pode ser semelhante a uma rinocinusite bacteriana, que seria, na verdade, quando ela está restrita à mucosa nasal e até seio, né, seios nasais, o quadro ele é inespecífico, mas aí seria o ideal que a gente conseguisse fazer o diagnóstico nesse momento. Então, o indivíduo que vai ter dor facial, dor nos seios da face, obstrução nasal, eventualmente febre, é um sinal comum.
a várias doenças. Agora, numa situação epidemiológica, onde você tem um aumento considerável no número de casos, esse seria um sinal precoce. Quer dizer, eu tenho uma sinusite grave num paciente diabético que teve Covid até 6 semanas anterior, e que é diabético e que tomou corticoide, que faz um quadro de sinusite, talvez nesse momento a gente tenha que soar um alarme para uma possibilidade de uma rinocinusite fúngica. Repito, o Brasil não está na mesma situação epidemiológica que a Índia, nem de longe, né, felizmente, mas eu acho que cabe esse alerta para rinossinusites de acometimento mais grave, né, para que a gente pense em mucormicose. O outro ponto, a gente tem sinais intermediários e sinais mais tardios. Então, quando o indivíduo tem dor com irradiação para o olho, quando ele vai ter aquela protrusão ocular, eritema periocular, quando ele vai ter descarga enegrecida, necrótica, úlcera de palato, o quadro está mais avançado e aí fica mais óbvio, porém é mais tardio. E em relação às formas clínicas, nós temos visto mesmo só as rinossinusites, formas pulmonares. A maioria dos casos descritos na Índia e dos casos aqui no Brasil até o momento relacionados à Covid-19, a imensa maioria são a forma rino-sino-órbito-cerebral. Essa forma é a que ganhou aí a maior número de casos. Existem algumas descrições da literatura de formas pulmonares e eventualmente de trato digestório. Mas a imensa maioria dos casos é a forma rino-sino-órbito-cerebral. É como se fosse a evolução, né? De nariz para seios da face, invade órbita e cérebro. E em relação a diagnóstico, o que a gente pode fazer? Tem algum biomarcador sérico? Então, em primeiro lugar, uma vez feita a suspeita diagnóstica, o exame radiológico é um exame muito importante. Tanto o exame radiológico, seja tomografia e ressonância, é um exame tipo nasofibroscopia, broncoscopia, são exames importantes para visualização direta e eventualmente coleta de material. Então, eu tenho um quadro clínico de uma sinusite grave, tenho um fator hospedeiro importante e tenho uma imagem compatível com uma rinocinusite fúngica, ou eu faço uma nasofibroscopia e eu vejo isso, vai me levar a uma hipótese diagnóstica. Infelizmente, diferentemente da aspergilose e de outras micoses, a mucormicose não tem um biomarcador padronizado à disposição e fácil de ser realizado. O que parece estar mais em vanguarda é a reação de cadeia em polimerase, PCR, especialmente em lavado broncoalveolar, então seria nas formas pulmonares, e de peça anatômica, de parafinada ou não, né? Em fresco ou parafinada, que são exames que nós não temos em todos os serviços aqui. Então, nós vamos depender muito do fator hospedeiro, da suspeita diagnóstica, do exame radiológico / nasofibroscopia, endoscópico, e o exame micológico e, eventualmente, cultura e anatomopatológico. Tá. E em relação aos meios de cultura, os meios de coloração, o que a gente usa? Então, o que tem que ficar atento é a coleta rápida, tá certo, do material e encaminhamento rápido ao laboratório, né? Os métodos são métodos convencionais. O que precisa ficar com atenção mesmo é o encaminhamento rápido. O que se estima é que mais ou menos 50 por 50, no máximo 60% dos exames enviados deveriam ser positivos. Quando eles não são positivos, ou são mal coletados, ou são mal armazenados, ou eles o que foi coletado, na verdade, não tem mais fungo viável, e aí o fungo não cresce. Então, por conta disso, nós dependemos muito da característica do fungo, né? Então, aí eu vou fazer um adendo. A mucormicose é uma doença causada por várias espécies de fungo, né? Nós temos mais ou menos aí, ao redor aí de 20 gêneros mais importantes, 10 a 15 mais importantes e 20 a 30 espécies aí que a gente vê que acometem mais os pacientes. Então não é uma doença de um fungo só. Cada uma vai ter sua característica e o seu
positividade no crescimento, pode ter eventualmente virulência diferente, pode ter sensibilidade diferente aos antifúngicos. Então, a gente fala mucormicose como se fosse uma doença só, mas na verdade nós estamos falando de várias espécies diferentes. Então, é claro que o gênero Rhizopus é o mais frequente, seguido de mucor, a gente tem Rhizomucor, tem a Cunninhamella, que tem em doente hematológico, formas pulmonares, quadros aparentemente mais virulentos, tem apofisiomyces, Ciscephalastrum, lictemia, enfim. Temos vários gêneros e aí várias espécies que causam a mucormicose. A característica acho que mais importante que eu gostaria de falar do diagnóstico para o médico ficar atento é na morfologia do fungo. Então, quando o indivíduo vai avaliar um micológico direto ou quando ele vai ver o exame anatomopatológico, o que ele precisa buscar na descrição? Em primeiro lugar, a mucormicose é causada por um fungo que ele é um fungo filamentoso. Então o que você vê é aquela forma de bolor, aquela forma filamentosa, miceliana. Então esses filamentos normalmente eles são largos, são claros, não são pigmentados, são hialinos. São largos, claros e hialinos e eles são não septados, eles não vão ter septos ao longo deles. Pode ser que tenha um ou outro, mas então eles podem ser esparsamente septados, mas essa característica de uma hifa larga, hialina, não septada e quando ocorrer uma angulação de ramificação em ângulo reto, em 90 graus, isso é muito característico de mucormicose. Pra você ter uma ideia só, existem outros fungos que também são hialinos e que são septados e que normalmente as hifas são mais finas, vão variar aí de 2 a 5 micrômetros. Na mucormicose vai variar de 6 a 25. Então, para ficar bem claro que a característica mais importante é a hifa larga. Hifa larga, a ausência ou poucos septos e podendo ou não avaliar as ramificações, e essas ramificações são em ângulo reto. Então essa característica do fungo no tecido é que vai dar, na maioria dos serviços, o diagnóstico de mucormicose. Muito bom, doutor. E em relação ao tratamento, o que a gente tem de drogas no mercado, o que a gente pode fazer? Então, em primeiro lugar, o tratamento da mucormicose envolve 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é a gente encarar a mucormicose como se fosse um tumor de fungo. Então, a questão cirúrgica, o desbridamento com margem de segurança, ele é muito importante para o êxito do tratamento antifúngico. Então, o primeiro pilar, na minha opinião, seria o desbridamento cirúrgico. O segundo pilar é tentar controlar ou eliminar as condições de base. Então, se o indivíduo é diabético, o ideal é controlar o mais rapidamente esse diabetes. Se o indivíduo está em uso de imunossupressores, sempre que possível eles devem ser retirados. Claro que, se pensar em doentes transplantados, doentes que precisam continuar, obviamente vão continuar, mas sempre que possível a gente deve diminuir ou retirar esse fator predisponente que está levando à mucormicose. E o terceiro pilar é antifúngico imediato. Então, com relação ao tratamento antifúngico, o que nós temos da experiência acumulada na literatura, nós temos que ficar muito claro que a mucormicose é uma doença rara e por ela ser rara, a literatura carece de estudos randomizados controlados. Então a maior parte dos estudos são retrospectivos, série de casos e caso controle. Então o que se tem na literatura? Que a gente deveria usar polieno, que da classe dos polienos a droga é a anfotericina B, preferencialmente a formulação lipídica, porque nós vamos usar doses elevadas de antifúngico e aí aumenta o risco de toxicidade, onde a maior experiência está com a anfotericina lipossomal, até porque a doença pode acometer o sistema nervoso central e nesse sítio a lipossomal é a droga de escolha para tratar esse fungo nesse sistema. Então são altas doses, né, desse fungo, a gente inicia das formações lipídicas,
a gente inicia com 5 mg por quilo, podendo chegar a 10 mg por quilo. Quando tem invasão do sistema nervoso central, tem que ser dose máxima tolerável, preferencialmente a anfotericina lipossomal. E nos casos de intolerância à anfotericina, tem alguma outra droga que a gente pode usar? Então, como eu falei, a maior experiência acumulada é com uma droga, a monoterapia, né? A terapia combinada ainda é uma situação de exceção na mucormicose. Cada vez mais se discute isso, embora o que se tem na literatura agora em trabalho retrospectivo é que não teve benefício. Se o indivíduo ele já tem insuficiência renal de início do tratamento e aí teria uma contraindicação do uso de anfotericina, segundo o Consenso de Mucormicose de 2019, nós poderíamos usar um azólico, que seria o isavuconazol, que é um azólico aprovado pelo FDA, que nós temos aqui no Brasil, para o tratamento dessa micose. O importante é que a maior experiência está em anfotericina. Então eu acho que sempre que possível nós temos que fazer tudo para utilizar a melhor droga e a droga que tem maior experiência. O isavuconazol é uma droga excelente, nós estamos começando a acumular nossa experiência aqui no nosso meio, nós já usamos em alguns casos aqui, inclusive no Hospital das Clínicas, com excelentes resultados, e sempre uma opção para toxicidade e até para eventuais casos onde a gente discute particularmente e acredita que uma associação antifúngica seria benéfica. Então, até o momento, essas são as duas opções de tratamento. Tudo isso que eu falei agora, seja a anfotericina, seja o isavuconazol na toxicidade ou até a associação, isso a gente chama de tratamento de indução, que é esse primeiro período que vai durar aí, em média aí, de 3 a 6 semanas, que é aquele período que nós vamos dar droga preferencialmente endovenosa, em altas doses, associado ao tratamento cirúrgico e controle para tentar controlar o processo, estabilizar ou melhorar as lesões. Mas não podemos esquecer que muitos pacientes eles vão necessitar de um tratamento de consolidação. Ou seja, depois dessa fase, dessas primeiras 3 a 6 semanas, talvez eles precisem perpetuar com tratamento antifúngico. E esse tratamento de consolidação ele é feito preferencialmente com azólicos. São 2 azólicos que atualmente nós poderíamos usar para mucormicose. Um nós temos no Brasil e o outro não está aprovado no Brasil para essa situação. Então qual é o que nós temos aprovado aqui no Brasil? O isavuconazol. Então o isavuconazol seria a droga que nós iríamos utilizar. A segunda opção seria o posaconazol. O posaconazol, nós só temos aqui no Brasil a formulação solução. Essa formulação solução é uma formulação que tem vários problemas aí de absorção e necessita de avaliação de nível sérico, ou seja, tem alguns problemas quando a gente imagina na gravidade da doença, né? Nós não temos a formulação tablet e nós não temos também a formulação endovenosa. E ele está aprovado aqui para profilaxia das infecções fúngicas por filamentosos, especialmente no contexto oncohematologia. Então, lembrar que nós temos uma indução de 3 a 6 semanas e nós vamos ter uma consolidação. Essa consolidação, o tempo é variável. Pode variar de 2 semanas, 6 semanas, 8 semanas ou até a maior período, dependendo dos exames radiológicos da clínica. E em relação ao prognóstico desse doente, como é a mortalidade e segundo a experiência do senhor, que o senhor tem visto aqui? Infelizmente, na minha opinião, é uma das doenças mais desfigurantes, né, com alta morbidade e mortalidade. É uma doença muito agressiva, especialmente quando eu associo diabetes, acidose e imunossupressão. O prognóstico, na literatura, a mortalidade varia aí de 20%, 30% até 80% dos casos. O que a gente tem de relatos da Índia em Covid, a mortalidade está menor do que isso, mas o que tem de dado, eles ainda não fecharam o segmento a longo prazo, porque a gente vê que uma porcentagem vai morrer inicial, mas outras vai recidivar e vão ter outras complicações para frente. Mas eu estimo aí
na minha vida, o que eu já vi, ao redor de 40%, 50%. Então é uma doença com alta mortalidade, muitas vezes com a morbidade alta, ou seja, é uma necessidade de cirurgia com retirada de ossos da face, com retirada de olho, né? Ou seja, perda de visão, perda de ossos da face, muitas vezes desfigurando o paciente, né? Então ela é muito localmente invasiva, então às vezes a gente já viu casos de rinocinusite que não progrediram para a órbita cerebral, mas o indivíduo teve bastante perda de substância na face, ficando com o rosto desfigurado. Então é uma doença que merece bastante cuidado e preocupação. Felizmente nós temos no SUS a possibilidade de usar uma formulação lipídica de anfotericina, e isso faz com que esse acesso ao tratamento dos pacientes melhore o prognóstico. O que eu gostaria de passar de mensagem nós não somos a Índia. Muito provavelmente, graças a Deus, enfim, felizmente, nós não vamos chegar nesse ponto. Mas é muito importante que a gente pense que pode ocorrer também aqui. Nós tivemos aqui alguns casos, então é muito importante a gente ficar atento. Gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo pela excelente entrevista, espero que vocês todos tenham gostado. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí no nosso direct, mandar pelas redes sociais, que a gente vai procurar para responder, tá, gente? Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.